Olá, bom dia a todos. Esse evento do Fórum é um evento especial. Hoje a gente vai fazer uma roda de conversa com mulheres empreendedoras para falar um pouco sobre o trabalho que elas estão desempenhando durante a pandemia. Quando eu recebi esse convite da Deise, da Splend, para mediar essa roda de conversas, eu achei super interessante porque, como vocês já sabem, o Fórum coordena o Movimento Rio de Impacto em parceria com o Sebrae, e esse movimento reúne 13 instituições intermediárias que fomentam negócios de impacto. Isso, inicialmente, a gente está no processo de ampliação dessa rede, trazendo outras instituições, e a Splend é uma instituição que a gente namora muito, assim, a gente quer muito que esteja junto com a gente no movimento, por entender o trabalho importantíssimo que elas fazem, fomentando o empreendedorismo feminino e, principalmente, dando as bases para que esses negócios que nascem sejam negócios de impacto. Então, toda a formação dessas empreendedoras já tem esse foco no que a gente pode fazer para mudar realidades, mudar principalmente a realidades que a gente observa aí, que são questões muito importantes quando a gente fala da vida nas comunidades. E aí, perceber também, poder registrar aqui a questão da rede de solidariedade que surge no momento de pandemia, eu achei de fundamental importância. Então, assim, desde já eu começo agradecendo aí a Deise pelo convite e também passando a palavra para ela para falar um pouco sobre esse projeto, né, das rodas de conversas. Então, Deise, está contigo a palavra. Bom dia a todos e a todas. É um grande prazer a gente estar fazendo essa parceria, né? E quero dizer o seguinte, a Splend, desde que iniciou a quarentena, ela vem fazendo todo o processo de formação que fazia presencialmente, a gente está fazendo online, e assim foi assim um desafio interessante, porque a gente está impulsionando o nosso portal de ensino à distância, que é o Mulheres em Rede Compartilhando Saberes, que vai fazer 5 anos de existência. É um portal que tem o apoio da SPM e tem o apoio do Atados. Bom, mas eu quero dizer que essa roda de conversa, ela acontece toda a última quinta-feira do mês. Ela é de 2 programas nossos, Rede Cooperativa de Mulheres Empreendedoras da região metropolitana do Rio de Janeiro e do nosso projeto Impacta Mulher, que é um projeto de negócio de impacto social, que hoje tem cerca de 60 negócios de impacto nessa rede. E que é um projeto em parceria com uma empresa inglesa chamada Social Star, com o apoio do British Council. Hoje a gente vai conversar nessa roda de conversa com algumas meninas do Impacta, que você vai apresentar daqui a pouco. E quero dizer que sim, a gente tem um grande interesse de participar do fórum, né? A gente entende que o negócio de impacto social ele é fundamental para alavancar o desenvolvimento, não é? Porque são negócios que acontecem, é uma realidade hoje no Brasil, ele se inicia lá em Londres, depois nos Estados Unidos, mas que hoje é uma realidade. E a gente trabalha com negócio de impacto social em favelas e periferias. Então, a gente agradece também, Geisa, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, de você estar com a gente e de a gente estar com vocês, e vice-versa, e vice-vice. Estamos juntas, né, nesse desafio. Recentemente, a Alerj aprovou uma lei para criar a política estadual dos negócios de impacto. Essa lei, ela obriga o Estado a criar um comitê estadual com representantes que estejam ligados do Estado, né, e representantes de instituições ligadas à discussão dos negócios de impacto. E a gente está, como movimento Rio de Impacto, também acompanhando os desdobramentos desse comitê. Então, precisa sair a regulamentação. Recentemente, a gente teve a notícia de que estava sendo avaliado pela Secretaria de Fazenda, mas que em breve a gente teria boas notícias. Estamos aqui todos aguardando. E uma coisa muito importante, né, que vai acontecer nessa transição, uma vez que a gente tem um comitê estadual a pensar políticas de fortalecimento dos negócios de impacto no estado do Rio de Janeiro, é justamente a gente poder estar junto com quem está fazendo, com os empreendedores, trazer mais empreendedores e empreendimentos para o movimento Rio de Impacto, para que a gente possa dialogar e levar a esse comitê as demandas e o que precisa ser feito, né, na prática. Então, por isso é muito importante também aproveitar esse canal
para assim, fazer um convite a todos. A gente está no começo aqui estruturando redes sociais do Rio de Impacto, vamos fazer um portal também de comunicação, de eventos e ações que estejam acontecendo. Esse evento a gente já colocou lá o logo do Rio de Impacto e divulgamos na nossa rede. Então, assim, a gente quer estar juntos e construir juntos essas saídas com o apoio do Estado e o Estado podendo também conectar e ver quem está na ponta produzindo e fazendo a diferença. Hoje, a gente tinha inicialmente a Aira estaria aqui com a gente, mas ela está tentando entrar ainda, mas eu vou apresentar as nossas duas empreendedoras que vão participar desse bate-papo. A Ana Félix, que trabalha muito na Maloca, né? E tem trabalhado muito com campanhas de mobilização de recursos e materiais, apoiando várias famílias, mas ela hoje vai começar falando um pouco dos negócios de impacto, né? Do negócio de impacto que ela lidera, como é que é o trabalho da Maloca e os principais desafios. E a gente tem a Dulcilene também, Dulcilene Aragão, que costura, né, e trabalha muito nessa questão do recorte, da mobilização de mulheres para atuar também nesse momento de pandemia para fazer as máscaras, né? E a mobilização foi muito importante para dar resposta e também gerar possibilidade de renda no momento em que tudo parou e o isolamento social também impactou os negócios. Então, isso eu estou falando de como é que está acontecendo hoje o contexto da pandemia, o que gerou para elas, mas é muito importante que a gente comece aqui com elas se apresentando e falando um pouco dos negócios e da área que elas atuam e do tipo de trabalho que elas desempenham. Então, Ana, está contigo a palavra. Bom dia, sou Ana Félix, sou moradora de Duque de Caxias, sou assistente social e o Maloca surgiu, né, com essa ideia de socializar conhecimento. Eu acredito que nós temos que levar o conhecimento da academia para a periferia. E eu tive a oportunidade de acessar a universidade pública, fazer minha especialização também em universidade pública. E em 2018, eu comecei com um grupo de mulheres, onde são mulheres moradoras do bairro, onde eu nasci, né, criei, estou lá. E a discussão começou sobre a medicalização de relações sociais, né? Muitas mulheres sendo medicalizadas. E aí a gente começou com um grupo de apoio. Eu falei, quando a gente começa, vamos fazer uma roda de conversas com artesanato que a gente possa conversar e mostrar que todo mundo é igual, não tem essa hierarquia de saberes, né? Porque às vezes as pessoas veem alguém na universidade e acham que agora ela não mais não está junto com o grupo, agora ela tem um conhecimento melhor, então ela não tem essa integração, né? Aí tem uma extensão econômica, as pessoas normalmente, quando faz uma faculdade, sai do local de origem, né? E aí a gente começou numa loja, porque eu também sou pastora, hoje comecei usando o espaço da igreja, que era uma loja, e aí, mas as pessoas de todos os credos, acessando, e as minhas amigas de comunidade e tal. E a gente começou despretensiosamente, e a partir daí, eu tinha uma casa que eu morava nesse bairro, e aí lá tem vários subbairros, né? Falo que é tipo a Maré. E aí, no Morro do Sossego, eu tinha essa casa que estava alugada e a pessoa saiu. E o espaço onde a gente ocupava era uma loja tipo 3x3, muito pequena. E aí a gente começou a se reunir nessa casa. E aí foi tomando a dimensão que as mulheres começaram a se organizar. E aí nós começamos, além das oficinas, a proposta como assistente social não é só trabalhar no essencialismo, né? Tipo, também saber o que a pessoa precisa e depois nada. A gente começou a mostrar para elas que elas poderiam reivindicar e ser independente de credo, de político. A gente está num território muito marcado a presença da igreja evangélica e do político, né, os coronéis. E aí, quando tem algum trabalho, é sempre ligado ou à igreja ou é ligado aos políticos. E a gente quis mostrar que a gente pode ter a nossa fé, mas a gente pode ter outras pessoas junto com a gente. E a partir daí, eu já conheci a Splend, e aí eu fui participando de várias redes, Atados, a Splend, Favela Sustentável,
E aí fui mostrando para ela que a gente podia ter um trabalho ali de cidadania, né, e apoio social. E aí a gente começou em 2019 a modelagem do negócio, porque a gente vê que não adianta ser uma ONG e ficar o tempo todo dependendo. A gente precisa ser um negócio, porque a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de se manter. E o objetivo, a partir dos grupos das mulheres também, começaram elas se despertarem para o empreendedorismo, né? De produzir. A gente fazia o artesanato, e aí, vamos fazer o que com isso? E aí, com a Splend, também virou essa parceria também, que aí as mulheres também puderam ir conhecer a Splend e essa rede. E aí a gente começou a participar, recebemos um prêmio junto com o Conselho Britânico, que foi os Fazedores do Bem. A gente ganhou um prêmio. Aí as mulheres participou do Festival Mulheres do Mundo, com a Maré. E aí a gente foi tomando, elas foram vendo que elas poderiam, que a gente poderia ter um trabalho de Fazedores do Bem. E aí foi... E a gente está indo, né? E aí agora, esse ano, a gente estava todos empolgados que a gente ia colocar em prática, mais em prática que a gente conseguiu com as planos, com as mentorias, que a gente participou da incubadora, então mentorias e tal. Mas aí veio o Covid, mudou os planos de todo mundo, e aí a gente tomou outro rumo. Aí a gente vai contar do Covid daqui a pouquinho. É importante... Aí eu vou te contar como é que a gente começou a mudar o rumo e o que a gente fez. Dulcilene, você pode contar um pouco para a gente aí do seu trabalho? Desse movimento todo é a novidade agora do conhecimento através das plantas. Eu sempre fui uma empreendedora que a gente chama de raiz, naquela empreendedora, né? Então, eu sou formada em moda e eu procurei aplicar o meu conhecimento de moda nas comunidades. E eu queria falar um pouquinho da minha história para vocês conhecerem até eu chegar a esse momento agora de empreendedora social. Eu nasci em uma cidade muito pequena, lá no interior do Maranhão, eu costumo brincar e dizer que eu nasci no meio dos cocais. E meu ponto de referência é a minha mãe. Eu tinha uns 6, 7 anos, eu já observava a minha mãe lá no interior do Maranhão como uma líder. A minha mãe, ela agregava pessoas, eu observava, ainda pequena, que ela alfabetizou a metade da ilha. E todo o tempo eu acompanhando aquela vivência. O tempo passou, eu precisei vir para a cidade, mais precisamente para o Rio de Janeiro. E a minha vinda para o Rio de Janeiro, ele já vem como um enfrentamento. Eu precisei sair muito cedo de casa por conta da violência sexual. Eu precisei sair muito cedo e eu tive que contar uma história. Com 21 anos, eu fui morar só, foi um novo recomeço de vida, mas eu tive eu tive assim, uma vivência daquilo que a minha mãe me ensinou no início. Então, ali eu comecei a ter que fazer as melhores escolhas. E a minha escolha foi estudar. Eu não pude fazer uma faculdade, mas eu fiz a opção de fazer os cursos de capacitação. Então, eu fui para o Senai fazer o curso de desenho de moda. Eu fui para Madureira fazer o curso de vitrine. Eu fui para Bom Sucesso fazer o curso de modelagem. Então, isso foi agregando em mim valores. E eu comecei a me profissionalizar. Eu lembro que eu fazia o curso de modelagem em Bom Sucesso, morava em Caxias, sou moradora de Caxias. Eu costumo dizer que eu levo 5 minutinhos para eu me achar, daqui a pouco eu ligo e vou seguindo. Eu sou moradora de Duque de Caxias, eu fazia esse percurso. Eu ia para Madureira fazer o curso de vitrine, ia para Bom Sucesso fazer o curso de modelagem. Quando chegava, eu praticava, eu fazia, eu fabricava, eu vendia, ali já nascia. Que, na verdade, era lá atrás o que eu via. Porque eu lembro que quando a minha mãe era pequena, e vou voltar novamente, minha mãe queria que eu estudasse. Ela colocava a máquina de costura do lado
e queria que eu estudasse, mas o meu olhar não estava na escrita, o meu olhar estava na máquina de costura. Então, na verdade, eu vim replicando essa minha vivência lá atrás. Quando eu terminei esses cursos, eu entrei no mercado de trabalho, comecei para a indústria. Então, todo o segmento da moda eu adquiri dentro das empresas. Só que tinha um outro lado meu. Eu tinha um lado muito do social, por causa lá de trás. E eu me deparei como voluntária. Eu quis entrar como voluntária em uma casa de jovens. Eram jovens que saíam, era um modelo de formato de casa chamado casa comunitária. Eles foram morar em frente à minha casa. E eu comecei a me interessar por aquele trabalho e entrei dentro daquela casa, fiquei uns 4 anos ali dentro, como voluntária. O psicólogo, que era o coordenador, liberou, eu entrei ali e fiquei. Eu era voluntária, eu ajudava, eu aconselhava. E dentro desse trabalho eu conheci alguns jovens, eu consegui... Tinha um processo de tempo. Aqueles jovens, eles precisavam entrar no mercado de trabalho, era um modelo de casa, um novo modelo de casa, eles estavam saindo de abrigos e ali eles ficavam um ano sendo preparados para ir para a rua. E eu encontrei 3 jovens ali dentro, que eu me identifiquei muito. Esses 3 jovens, quando fizeram 18 anos, saíram comigo. Eu assumi, dividi isso com outras amigas. Cada uma ficou com um e eu fiquei com um jovem. Ali começou o movimento, né, da minha história. Depois eu fui para as comunidades. Eu comecei indo para as comunidades e desenvolvi um trabalho ali no Chapadão. Hoje você não entra mais no Chapadão. Eu consegui ficar 2 anos dentro do Chapadão, levando o quê? Levando o conhecimento que eu tinha. Eu nem tinha noção de empreendedorismo naquela época, mas instintivamente eu já provocava. Porque eu lembro que eu fui para o Chapadão e montei uma cooperativa de mulheres ali em cima só. Porque quem ia subir comigo para o Chapadão? Ninguém ia subir. Eu tinha que me caracterizar. A Ana sabe, né, Ana, como é você trabalhar em comunidades carentes. Eu fiquei 2 anos ali trabalhando com aquelas mulheres, preparando aquelas mulheres. Saí dali e deixei uma oficina pronta. Dali, isso foi em 1993. A partir de 93, eu acho que eu vivi em várias comunidades com esse mesmo segmento, levando a capacitação, que é onde eu quero chegar. Como eu sou formada em moda, e eu disse que eu levo esse saber, eu desenvolvi 3 pilares para esses cursos, onde eu vou, onde eu implanto. Eu faço a primeira fase, que são, eu seleciono, eu faço a costureira de corte e costura, eu separo a costureira que quer se capacitar para o mercado de trabalho e eu preparo aqueles que querem se formar como modelistas. E ainda eu descubro no meio desse grupo todo quem tem a chamada por empreendedorismo. Quando eu percebo que tem essa chamada por empreendedorismo, entra a questão da oficina. De lá para cá, eu comecei a montar oficinas solidárias dentro das comunidades. Como eu faço? Eu venho e faço uma ação social dentro da comunidade, sempre sou levada por alguém. Eu monto a oficina solidária dentro desse local, eu monto a ação social dentro desse local. Depois que eu monto, eu levo o quê? Eu levo a documentação, eu procuro os órgãos da cidade onde eu estou, ou da prefeitura, e levo o documento, eu levo equipe de enfermeiros. Então, eu faço todo aquele trabalho de me encaixar para que eu seja conhecida ali dentro, mesmo porque todas as comunidades, você sabe que tem aqueles movimentos que eles precisam saber para que você foi e o que você foi fazer ali naquele lugar. Então, eu me apresento sempre com uma ação social e depois ali eu me estabeleço. Eu tenho um prazo de me estabelecer dentro dessas comunidades, eu levo 2 anos.
porque eu entendo que 2 anos é o suficiente para você capacitar, para você formar, para você capacitar e você fazer os estágios e ali você fazer distribuir esse grupo. Quem vai trabalhar em casa, geralmente nós agregamos máquinas, nós conseguimos máquinas e nós levamos. Quem vai costurar, para quem se formou em costura industrial, Veloy Colarete, e quer ir para o mercado de trabalho, nós vamos nossos amigos, e nós conseguimos, levamos essas pessoas. E a oficina solidária, ela vem como um formato, modelo eu falo que é home office, porque você faz com que aquelas mulheres trabalhem dentro da sua própria comunidade. Então, a oficina solidária, ela fica sempre estabelecida em um ponto, com toda a estrutura de máquinas, e quando aquelas pessoas que se formam, elas se sentem mais firmes para desenvolver o seu trabalho, ali elas conseguem produzir. Como eu já sou empreendedora e já trabalho no segmento de moda, os meus amigos que eu consigo trabalho, eu faço o quê? Eu termino distribuindo para este grupo de pessoas. Houve um diferencial na minha vida muito forte, foi em 2011, quando o Lixão do Jardim Gramacho fechou. O Lixão do Jardim Gramacho fechou e nós fomos para dentro do Jardim Gramacho para um enfrentamento. Eu tinha uma filha que não queria, já estava na 2ª faculdade, não queria nada. Eu resolvi investir a faculdade dela dentro do Jardim Gramacho, aluguei uma loja e comecei ali dentro, nas beiradas, para ver se aquelas mulheres do lixo ali foi um divisor de águas para mim, onde eu aprendi muita coisa. Nós desenvolvemos quase 4 anos de trabalho dentro do Jardim Gramacho, formando pessoas. Quando nós terminamos de formar a 1ª, 2ª turma, nós chamamos a Caixa Econômica, parceiros, amigos nossos, Caixa Econômica, e nós começamos a abrir MEI para quem precisava de MEI, empréstimo para quem precisava, máquinas para quem precisava, máquinas, que é aquele perfil das 3 pessoas. Quem precisa de uma máquina caseira é aquela que costura para si. Quem precisa de uma máquina industrial é para quem vai produzir. E quem é empreendedor é que precisa do seu negócio aberto, sua linha de crédito. Isso nós conseguimos fazer dentro do Jardim Gramacho. Pronto, saímos do Jardim Gramacho. Hoje nós estamos com um projeto ali dentro de Sarapuruna estabelecido, que até então nós íamos para lugares. Se ficava naquele lugar, depois nós saímos. Hoje nós fixamos. Quantas mulheres do Silene já passaram por esse processo nessas comunidades? Eu acredito, eu não tenho números exatos, mas 150 em média de mulheres. 150, 200 mulheres passam, porque dessas 200, 250, você vai tirar 10%, 20% daquelas que realmente não é. A grande realidade é essa. Você capacita, mas nem todo mundo dá segmento. Então, dessas todas, mas se você dentro, por exemplo, eu trabalhei no Vai Quem Quer, na comunidade do Vai Quem Quer, eu comecei o concurso com 12 mulheres. Eu consegui ficar com 2 mulheres. Essas 2 mulheres hoje geram renda. Já fez o impacto. Eu trabalhei 2 mulheres com depressão, quadro. Essas mulheres hoje, então, já têm uma realidade, que esse é o projeto. Em Sarapuruna, nós capacitamos uma mulher. Nós fui fazer uma palestra no local, e aquela mulher recebendo me procurar, e eu fui. Porque nós levamos o projeto para a comunidade. Nós entendemos que a comunidade tem dificuldade de sair para vir buscar, porque elas já se escondem atrás do assistencialismo. É muito fácil. Você dá uma cesta básica ali, elas ficam encolhidinhas e elas não se revelam. Então, vai comunidade, vai. Então, ele desconstrói, ele tira o lençol e mostra a realidade dessas mulheres, e aí a gente começa a fazer esse trabalho de autoestima. Para isso, eu tenho uma equipe de profissionais hoje que já me ajudam, porque eu sou tímida, não parece, mas sou. Também não tenho todo o conhecimento, mas pessoas vieram agregar comigo, e esse projeto hoje ele é uma realidade. Sarapuruna, por que Sarapuruna? Porque eu consigo pegar vários pontos de comunidade em um só. Eu pego Campos Elíseos, que a Reduc está ali dentro, mas você vê a pobreza, a miséria ali bem pertinho.
Eu consigo trabalhar com Campos Elíseos, eu consigo trabalhar com Canguru, que é uma área que você não consegue entrar. Então, eu fico nas beiradas fazendo com que nem eu coloco as pessoas que trabalham comigo totalmente em risco, mas também eu consigo. Estamos estabelecidos no bairro de Sarapuruna. Ali nós temos um espaço, que nós chamamos de Espaço by Comunidade. Nesse espaço nós damos as aulas. Você tem artesanato, você tem curso de cuidador, você tem curso de modelagem, iniciação de design de moda e uma outra sala. Essa sala é a oficina solidária. Essa é a oficina de moda. É aquele aluno que sai da primeira fase e começa a prática. Ele só sai de dentro daquele curso quando ele tem a aula prática e ele já consegue desenvolver. E aí nós estamos aí trabalhando, uma equipe me dando suporte e nós já temos um modelo de negócio social. Então, nós aproveitamos essas mulheres e servimos como ponte. O negócio social nasceu de dentro de um projeto. E isso graças às Asplande. A Asplande veio como um diferencial para a minha vida. Eu fui convidada através da Ana, da Visão do Bem. Ela me colocou ali dentro. Eu já tinha uma vivência através da Cíntia, da Marc. Eram pessoas que me levaram para esse mundo do empreendedorismo, do conhecimento, porque até então eu era muito focada na capacitação. Eu não tinha tanto aquela experiência do que é um empreendedorismo, como se faz. E, na verdade, a realidade é essa, né? Quer dizer, quando a gente fala de empreendedorismo, tem todo um processo para as mulheres de reconhecer o perfil empreendedor. Que elas têm, que elas já estão, às vezes, colocando em campo, mas que não reconhecem como algo que elas sejam capazes de fazer. Então, essa é uma visão super interessante, importante, né, nesse processo. Eu quero fechar essa fala dizendo que, então, veio para mim o outro lado, que não capacitar as mulheres, é o inverso. Eu vim sendo capacitada, a Asplande veio para mim como um presente e todo um cuidado, conhecendo as dificuldades todas, me preparando para que eu possa replicar. Embora instintivamente eu já faça isso, mas de uma forma com um pouco mais de conhecimento. Então, eu fui inscrita no Impacta Mulher, que é um negócio, incubadora de negócios, justamente para mostrar esse modelo de trabalho que eu desenvolvo, e até nós chegarmos uma linha de crescimento maior, com linha de produção e tal. Então, eu quero parar aqui, porque depois eu quero falar, e você já explicou para mim que vocês querem falar sobre o Covid, que foi uma virada de chave para mim. Não, com certeza. Esse é o nosso próximo ponto. Aira, agora conseguiremos te ouvir. Fala um pouquinho do Josefinas, como é que vocês atuam, isso no momento pré-pandemia, né? Porque aí depois a gente vai falar um pouco dos desafios do momento atual. Tá, perfeito. Deu tudo certo agora, né? Eu tive uns contratempos aqui essa semana e estamos recomeçando. Então, eu me chamo Aira Nascimento, para quem não me conhece. Tenho 38 aninhos, né? Sou formada em engenharia de produção. Trabalhei no mercado de petróleo como planejadora e na área de qualidade durante uns 15 anos. E aí, há 1 ano e meio atrás, né? Não só 1 ano e meio atrás, há cerca de 2 anos e meio atrás, comecei essa pesquisa sobre impacto social no Brasil. Já acompanhava o IUNE, já acompanhava alguns movimentos, desde a época que eu trabalhava, mas isso começou a vir muito forte na gestação do meu filho. Comecei a observar, eu quero criar uma criança negra nesse mundo, eu quero que ele seja bem-sucedido, mas ele vai ter mundo para viver, né? Para se desenvolver. E uma das coisas que começaram a me incomodar muito, eu comecei a me olhar, e uma das frases que me acompanhou durante esse tempo, antes de criar Josefinas, foi, né, eu não me basto a mim mesmo, né? E eu quero uma transformação positiva e duradoura para o mundo.
Então, em 2018, eu saí, fiz um acordo e saí do meu antigo trabalho. Comecei a desenhar Josefinas no papel, ainda muito embrionária. E aí conheci também, né, a Deise, já a Tati Brandão me apresentou, já falava muito da Splend, na mentoria que eu fiz com ela, mas devido à minha loucura de trabalhar 8 da manhã até 8 da noite, levar trabalho para casa, eu não conseguia me envolver. Só mais em trabalhos voluntários, né? Desde da adolescência sempre fui, fiz trabalho de base em pastorais sociais, no Nordeste, que eu sou de lá também, aqui no Rio, que eu vim morar aos 7 anos aqui. Então, isso foi dezembro de 2018, em janeiro comecei a desenhar Josefinas. Em final de janeiro eu fiz um curso com o Movimento Black Money, da qual sou voluntária, onde a gente pegou uma turma de 99, né, 90% de mulheres e 10% de homens, para dar aula de empreendedorismo, programação e mídias. Logo depois, em fevereiro, conheci a Splend, ainda não era a Rede Impacta Mulher, no Núcleo de Negócios Sociais, e começamos a desenvolver as Josefinas, né? E dia 28 de abril de 2019, nós inauguramos numa casa colaborativa aqui em Campo Grande, na Zona Oeste Carioca. Por que Campo Grande, né? Ao morar no Rio de Janeiro, eu sempre me estabeleci aqui. Minha mãe mora aqui ainda, tem meus amigos de infância, que são família para mim, e sempre passei por essas dificuldades da mobilidade, de pegar trem, de estudar no Cefet, de ver que as coisas não aconteciam, apesar de não morar no bairro, que era uma comunidade, mas a gente não tinha acesso a nada. Não tinha um pré-vestibular, então tudo foi muito na garra. Eu ia fazer um pré-vestibular comunitário, eu pegava um trem de 1h30 para ir até o Maracanã, para fazer, na verdade, o pré-técnico. E assim foi. Então, casei, estava morando na Zona Norte, e eu sempre voltava, cara, eu quero fazer alguma coisa diferente. Só que meu objetivo era criar tipo, um cowork voltados para o público preto, no centro do Rio, e nisso eu abri um negócio que não deu certo, levei um golpe, e comecei a me refazer. Nesse refazer, poxa, por que não ir para Campo Grande, a maior zona eleitoral, a maior população da capital carioca, porque não é uma forma de devolver, né, todo esse lugar de afeto que eu construí. Em 28 de abril, nós temos uma casa que é uma casa da família, mas hoje o contrato que eu fiz, eu presto melhoria, faço melhorias na casa, é uma forma de aluguel. E a partir desse momento, eu criei o objetivo, né, desenhei no papel que a Josefina seria uma casa colaborativa e um espaço cultural de desenvolvimento e protagonismo feminino periférico. E a cada mês a gente foi rodando um MVP, né, que é o mínimo produto viável. O que ia funcionando, o que ia acontecendo, o que não funcionava. E hoje, 1 ano depois, aproximadamente, nós nos redesenhamos, estamos reestudando a identidade visual, e nós crescemos de 1 ano para cá, de 15 mulheres a 200 mulheres. Então, foi um crescimento muito bom. O retorno financeiro tem vindo agora, aos poucos, de uma forma bem consciente, modesta, mas assim, é um retorno legal. E hoje a gente se posiciona como uma escola, né? Uma escola de impacto social, um espaço cultural. E nessa escola a gente desenvolve desde o negócio de impacto social de uma mulher da periferia, entendendo que a mulher da periferia ela sempre inova a todo momento, ela inova para sobreviver. E o outro ponto é desenvolver negócios também já existentes, seja da artesã, da costureira, vamos formar rede, e costurado tudo isso por 3 pilares, né? Que é o empreendedorismo social, o autocuidado, a gente entende dentro dos valores, né? O mapa de valores afro-brasileiros, que a gente é um todo, não adianta a gente só empreender se essa mulher está depressiva em casa, então a gente cuida de nós também, primeiro do interior para o exterior, e o terceiro pilar, que é a cultura, mas a gente traz o resgate dos nossos valores ancestrais, que é a cultura indígena e a cultura africana. Então, tudo nosso, né? Desde o empreendedorismo, a gente vai fazer uma roda da vida, uma oficina da roda da vida,
a gente vai usar uma peneira para a mulher costurar aquilo ali, né? Fazer de forma lúdica a sua roda da vida. Todo o evento é pensado no resgate das nossas culturas. Eu sou de descendência potiguar, a maioria das meninas aqui também é um grupo diverso, onde tem negras, brancas, entendeu? Mas a gente entende que a pauta racial é sempre a nossa primeira pauta. Então, a gente construiu desde abril cada evento, digamos assim, o primeiro foi um evento multicultural, na inauguração da casa, um dia inteiro, e dentro desse evento cultural foi a participação de 2 novos negócios novos de mulheres. Em maio do ano passado, a gente foi desconstruindo o 13 de maio, assim, sempre temas bem propositais para que a gente possa aprender a nossa história. E por que se aprender? Porque a gente entende que quando a gente tem domínio da gente, domínio de nós, a gente fica, às vezes, a todo momento, né? Principalmente a mulher, a gente foi invisibilizada, silenciada, sem domínio próprio, muitas vezes autoestima ferida. E quando você não se conhece, não conhece a tua história, muitas vezes você abre um negócio e você, não deu certo, é só um bico, é só para ganhar um dinheiro extra. E essa mulher não se vê como a liderança da sua casa. Muitas vezes é esse dinheiro extra que está sustentando a casa dela. E quando a gente conhece a nossa história, a nossa cultura, com esse domínio, a gente vai olhar para as nossas particularidades, vou dizer, eu não preciso imitar o outro ou padrões só eurocêntricos, eu posso pegar os meus padrões e adaptar e entender também que esses padrões que são nos apresentados como a grande tecnologia do momento são apenas reinvenções ou readaptações daquilo que sempre foi a nossa cultura ancestral. Então, hoje a gente fez 1 ano e meio, né, nessa rede crescente, em parceria também, eu fui uma incubada na Rede Impacto da Mulher. Falo também que o empreendedorismo por oportunidade é o caminho, mas eu entendo que a realidade da maioria das mulheres da periferia ainda é sobrevivência. Então, hoje eu também estou amadurecendo, entendendo que a gente precisa construir a sobrevivência com a oportunidade. Então, a gente está se redesenhando nesse momento, mas de uma forma muito positiva, construindo redes. E hoje a gente está nesse boom aí de 200 mulheres na nossa rede. E aí depois eu falo do pós-Covid aí, que a gente está fazendo tudo de forma online. Nosso momento Covid, né? Porque assim, ainda já tem um processo aí de abertura parcial ainda, mas a gente assim, com um olhar muito forte para as perspectivas, a gente sabe que esse tempo de isolamento ele ainda vai continuar por um período, pode ser que tenha idas e vindas. Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é esse momento, né, de isolamento social causado, né, pela pandemia, obrigado pela pandemia, trouxe para vocês desafio para o negócio, né? Quer dizer, uma vez que a gente está falando de negócios que são presenciais, que criam uma rede de confiança, de conexão, de que forma, né? E como vocês responderam a esse desafio de manter essa rede viva e funcionando, e principalmente impactando e gerando renda, porque todas vocês relatam, né, atuações que são para além da própria subsistência. É todo um trabalho de movimentar e de trazer oportunidades para as mulheres no ambiente que vocês atuam. Então, assim, como é que foi isso? Como é que foi também trabalhar com essas expectativas e ansiedades, né, que a própria rede trouxe para vocês? Então, voltando à nossa roda aqui, eu vou passar para a Ana para ela falar um pouquinho desse momento. Ana. Nós temos um grupo, né, de WhatsApp com mulheres, e a gente também tem uma feira no bairro, com as empreendedoras locais. E com a pandemia, na verdade, a feira foi o último evento que a gente fez antes da pandemia, e a gente teve uma feira e comemorou os 2 anos de projeto. E aí, assim, a gente ficou... E agora? O que a gente vai fazer? E aí, é uma coisa que eu sempre falo, Geisa, recursos não são só financeiros, né? E foi uma coisa que a gente teve que viver, que foi
A gente estava sem recursos, né? E a gente conseguiu os recursos através dos nossos parceiros, que começaram a nos ajudar para atender essa necessidade básica das mulheres, porque, assim, a princípio, a primeira coisa que a gente pensou, e agora? As crianças em casa, as mães, sem poder trabalhar, como é que a gente vai atender? No começo, o pessoal não estava achando que ia ser rapidinho, então, assim, no grupo eu comecei a perguntar, gente, como é que tá? Tal, não, tá tudo bem, a gente tá bem, tal. E aí, daqui a pouco, começou as ondas, as procuras, tal. A gente saiu de 50 mulheres, assim, atendidas, de famílias, né? A gente tinha cadastro de 50 famílias, com oficina de artesanato, oficina de teatro, com criança, tal, as feiras, tal. A gente está atendendo a gente cadastrou mais de 350. A gente, então, assim, foi uma loucura. E aí, como é que a gente vai atender essas demandas básicas? E aí foi os parceiros. Começou o Movimento Caxias, que é um grupo, um trabalho de base de Caxias. Eles são um movimento que eu faço parte, que eu sou do Pantanal. Então, a gente faz parte do Movimento Pantanal. E aí começaram a procurar, para você ter noção, Ana, o que você está precisando? 10 cestas. Foi que a gente começou. Aí depois a área recebeu umas cestas, ela está precisando 10 cestas. E a gente chegou hoje a mais de 680 cestas. Então, assim, eu estou rindo, mas é de nervoso, como dizem, assim, porque foi uma loucura. E os números a gente ainda não é sustentável ainda. A gente não tem recursos ainda. Os voluntários, a gente não tem um dos nossos desafios é a gente ter uma equipe técnica, né, assim, remunerada. Eu sou assistente social, tem outra assistente social, tem um pessoal da logística. A gente hoje tem mais de 20 voluntários, todo mundo voluntário. E assim, não aumentou o número de voluntários, a demanda aumentou, né, tipo, 6 vezes e os voluntários. A gente, o que aconteceu? Mudou os voluntários. Teve uns que eram grupo de risco, aí não pôde nos ajudar. Outros que conheceram o trabalho, quiseram agregar. E aí, em relação à sustentabilidade das mulheres, elas vendiam e daqui a pouco ninguém mais comprava. E aí a gente começou a incentivar a venda, né, assim, pelo WhatsApp, a gente divulgar no próprio grupo. O que você está fazendo, tal? E aí a gente começou, e aí começaram a gerar, reduziu muito, mas algumas conseguiram ainda se manter, principalmente o pessoal da alimentação, dos lanches, né, assim, e porque quem trabalha com artesanato deu uma reduzida, o pessoal ficou muito mesmo, porque tem essa questão da loucura, até para vender, né, para fazer entrega, e a gente está na periferia de Caxias, que eu falo, a gente não está no centro de Caxias, para o centro de Caxias é 30 minutos, então, assim, foi bem difícil, a gente focou muito na questão emergencial, no atendimento para as crianças, as mulheres, porque o Caxias tem a questão da violência doméstica, assim, o Brasil todo, mas, assim, Caxias é um número muito grande. Então, as mulheres sem renda, sem poder trabalhar, era uma preocupação. A gente teve procura de pessoas, denúncia de mulheres falando, nos procurando. E aí a gente começou a fazer tudo online. Aí, Ana, estou precisando de psicólogo. A gente, atendimento online, rede. Por isso que eu falei, recurso não é só dinheiro. Aqui no... Ferramenta, né, Ana? Porque você falou, por exemplo, dessa questão da venda por WhatsApp. Às vezes, pela própria maneira que a venda ocorria, não era uma opção, e ela passa a ser nesse momento. Então, assim, trabalhar também nessa corrente as outras opções que existem, como acessar, de que maneira tornar isso na prática é um caminho aí super importante, para além também da própria assistência às necessidades básicas que surgem, né? E aí, agora falando sobre o WhatsApp também, tem a questão, né, como eu falei, mulheres periféricas, a questão de acesso à internet, porque, assim, vamos falar sobre empreendedorismo, mas existem vários tipos de empreendedorismo e pessoas, né? A área gosta muito de falar sobre isso, que é o empreendedorismo da subsistência e da oportunidade. E muitas mulheres, né, acessam a internet. Muitos iam lá para o projeto e aí pegava, né, vamos usar a internet aqui, tirar uma casquinha para poder baixar todas as informações e depois iam para casa, né?
E aí é muito difícil, porque aí fala assim, vai vender pela internet, mas em casa, baixar imagem, celular, os celulares... Teve mulheres que não conseguiram, por exemplo, acessar o benefício, né, que a prefeitura deu para as crianças de R$ 50. Por quê? Tinha que ter um celular com câmera frontal, tinha que ter internet boa, tinha que ir para o mercado, tinha que ter internet no mercado. E aí também chega essas reclamações para a gente, as necessidades, sabe? Por isso que hoje nós somos uma casa, eu falo que sou a maloca é a prima pobre da Josefina, porque é uma casa mesmo, é uma maloca, tem uma casa, a gente tem geladeira, tal, tudo consumido, tudo adquirido com essas vaquinhas, com o pessoal. E a gente tem essa casa. Então, assim, a gente trabalha essa questão da cidadania. É a casa, de ser uma casa, de acolhida. Então, as mulheres nos procuram. Às vezes, um problema da prefeitura, elas querem que a gente resolva, por exemplo. Estou com problema no muro. Mas é muito legal porque elas veem que é um lugar de acolhida, de que elas podem ser atendidas, elas podem ser ouvidas. E aí, com o Covid, isso aumentou muito, porque as pessoas começaram a conhecer, porque, infelizmente, como eu falei aqui anteriormente, as igrejas e os políticos são muito marcantes na Baixada Fluminense, a presença, né? Só que, nesse momento de pandemia, sumiram. E elas ficaram abandonadas, muitas mulheres. E aí, uma foi falando para a outra, e a gente aumentou muito a procura de esclarecimento mesmo. Muitas sem Bolsa Família, cadastro, né, para conseguir o documento CPF, para conseguir um auxílio emergencial. E aí, vai lá na Ana, vai lá na Maloca, vai lá. E, então, assim, foi um desafio muito grande. A gente quebrou, o nosso computador quebrou. Mas não fechou, né? Quer dizer, acabou virando uma Não, pelo contrário, também. a gente... de atendimento das pessoas e de conexão também com todos esses desafios aí que surgiram para todo mundo, né? Isso, pelo contrário, aumentou e também a visibilidade, assim, as pessoas começaram a entender o que era, e aí a gente teve a oportunidade de explicar, aumentar, explicar, e aí a gente mostrar que a gente não está fazendo assistencialismo, a gente está fazendo um trabalho de cidadania, de apoio, mostrar que dali não é eu não estou dando, eu não dou, eu estou repassando as doações, que existem movimentos sociais. Aí a gente teve essa oportunidade. Então, assim, foi e está sendo um desafio. A gente trabalhou muito mais. Acho que essa questão do trabalho é a ampliação, né? Quer dizer, o quanto está todo mundo trabalhando mais, né? Porque nesse desafio, ao chegar quem precisou e pôde, né, fazer o isolamento, tem todas as outras funções que a gente separava, né, no tempo do trabalho e no tempo de casa, e tudo isso passou a ficar muito misturado. Lucilene, como é que a pandemia impactou o trabalho de vocês? Como é que foi esse desafio também de responder a tantas mulheres que estavam ali empreendendo, aprendendo e precisando também sobreviver nesse momento? Então, a história da pandemia, ela começa comigo mesmo, porque eu, logo no início, depois do carnaval, eu fui acometida do Covid. Então, eu precisei fechar o projeto, retirar o grupo. E numa dessas, eu precisei fazer uma máscara, para mim, para uso próprio. Quando eu fiz a máscara, porque eu tenho projeto em um local e eu tenho meu negócio social em outro. São dois. Eu procuro separar. Embora o projeto seja autossustentável, nós fazemos tudo para que o projeto seja autossustentável, eu tenho um negócio próprio. Esse negócio é na minha casa, no espaço da minha casa. Eu fui fazer uma máscara para mim. Quando eu fiz a máscara, me deu um clique, assim, eu falei, vou fazer máscara para mim, e estava começando a vir para a mídia, falando sobre, ficou escondido no período do carnaval, mas depois não teve como não ser revelado. E eu fiquei focada na máscara, coloquei a máscara na minha frente, depois de pronto, fiquei olhando para a máscara. Falei, isso aqui é uma ideia, vai haver necessidade de máscara. E eu observo que acho que 60% da mão de obra do Rio de Janeiro
da parte de costura era feita pelas mulheres da Baixada Fluminense. 60% da mão de obra do Rio de Janeiro é de habitação. Então, as mulheres da Baixada Fluminense, elas saem. Se veio Covid, elas não iriam. Eu comecei a fazer a junção. Elas não vão. E isso está o meu grupo junto. As mulheres que eu formei também estão nesse negócio aí. Eu fiquei isolada, mas fiquei ali, remoendo aquele negócio. Liguei para uma amiga minha, que é a dona da BZZ, ali no Jardim Botânico. Eu já realizo produtos para ela, alguns produtos eu faço para ela. E eu liguei para ela e falei, eu peguei Covid e estou fazendo uma máscara. Eu acho que nós podíamos fazer máscaras. Porque na Baixada ninguém gosta de usar máscara até hoje. Eles estão morrendo, mas estão lá, não usando tanto. Mas na Zona Sul é um outro perfil, o perfil do cuidado. E eu já tinha aquela ponte ali, onde eu colocava produtos, fazia produto para ela, gostava dos produtos que fazia. Eu liguei para ela e falei, Lúcia, eu estou pensando a mesma coisa. Isso é o retrato do Covid. Falar do Covid. Falei, Aí comecei a contar 14 dias. Quando fez 15 dias, eu já estava com o material todo pronto em casa. Eu só esperei ficar boa. Quando eu comecei a observar, comecei a ligar para algumas costureiras do meu grupo. Estou parada, estou sem comida, meu marido perdeu o emprego, aí começou igual pipoca, a sair, os problemas virem para fora. E aí começou a inquietação. Só que não precisou ir muito longe, em frente à minha casa. Eu vi uma mulher que costurava 5 da manhã até 10 da noite. Eu ficava observando aquela mulher, ela não costurava para mim. De repente ficou silêncio. Eu falei, essa mulher está sem serviço. Aí me aproximei dela. Eu já tinha fechado com a Rosane, a respeito disso, nós já tínhamos falado sobre a confecção das máscaras, mas que fosse direcionado para a Zona Sul. E ela estava sem trabalho, o esposo desempregado, o filho perdeu o emprego, e ou seja, eu não precisei ir muito longe. Eu formei a primeira costureira. A parte de baixo, o marido desempregado, costureira. A moça tinha 5 filhos. Gritava o dia inteiro. Falei, meu Deus. Em resumo, eu consegui empregar essas 2 mulheres. Porque o que eu ainda não podia fazer, porque hoje eu não tenho mais o tempo de confeccionar. Eu crio, produzo e distribuo, que é a forma da geração de renda. Dei para essas 2 mulheres. Aí elas começaram a falar. Elas mesmas descobriram quantas mais estavam desempregadas. Eu descobri que a família inteira eram as provedoras da casa naquele momento. E eu fui buscar um pouco das minhas alunas, claro, e agreguei ali, cheguei a 6 costureiras. Fechei com a Rosane e fiz o mostruário. Quando eu fiz o mostruário que nós lançamos na Zona Sul, começou uma gritaria. As mulheres não davam sossego porque queriam a máscara para se proteger e a mídia dizendo que a máscara de tecido não funcionava. Mas nós já estávamos na frente confeccionando. Para você ter uma ideia, nós fazíamos 250 máscaras por dia. Isso no início do Covid, ou da Covid, 250 máscaras. E quando eu me dei conta, eu já tinha 8 costureiras, já tinha 10 costureiras. Esse trabalho ele foi de uma forma tão intensa que eu considero ele não somente como uma geração de renda, mas ele veio de uma forma que ele trouxe cuidado e saúde. Porque aquelas pessoas ficaram protegidas, porque até enquanto eles diziam que não precisava, que não tinha, nós já estávamos na frente. Isso foi em março. Finalzinho de março. Em abril nós fizemos 3.800, quase 4.000 máscaras de tecido para a Zona Sul. E aí a Rosane começou a replicar e falar para a Associação de Moradores do Jardim Botânico, falou do nosso projeto. Eu mandei um videozinho, mandei as costureiras, tirei foto das costureiras, mandei. E nós fazíamos, nós geramos renda para o Uber. O Uber todos os dias levava e recebia o salário dele para levar e trazer. Então isso foi numa rotina muito intensa. Ela começou a falar para as empresas, porque ela tem um conhecimento muito mais maior. Falou para a empresa, aí nós já não atendíamos somente a Associação de Moradores do Jardim Botânico. Nós começamos a fazer com uma empresa, veio um desafio que nós fazemos 10.000 máscaras, TNT. Eu
juntei o restante das 10 mulheres, fiz uma reunião que vocês vão fazer, vamos fazer. Incrível, nós conseguimos, no meio da crise, superar, primeiro, a nós mesmos, eu entendo assim, e também gerar renda, de fato, de verdade, para as mulheres. Foi um aprendizado muito grande para mim. Aí eu volto novamente à questão do empreendedorismo e do cuidado das plantas comigo, porque nessa época já tinha um Bruno fazendo a mentoria comigo, e o Bruno começou a me ensinar. Não, você sabe fazer cursos, plano de cursos? Eu, mais ou menos. Ele, então, vamos lá, Dulce. Ele veio para mim, comentou. Então, ao mesmo tempo que eu produzia, eu já comecei a ter aquela linha de fazer, achar valores, achar custos. Então, nós conseguimos fazer 15 mil máscaras do dia 28 de março até o início de maio. Eu entendo como uma superação, isso gerou renda para as mulheres, e nós saímos da linha do assistencialismo. Claro que a gente sabe que está terminando, né? Esse fluxo foi diminuindo. Eu não esperei terminar. Quando eu vi que acabou as 10 mil máscaras, e eu percebi que eu tinha 10 mulheres me aguardando. Professora, dona Dulce, tem serviço? Eu conversei com o Bruno, ele começou a me orientar, mais amigas minhas, o grupo de mulheres de apoio, e eu fui para as empresas. Antes que terminasse, eu já fui para a empresa, fui uma empresa que estava fabricando máscaras que dava seguimento à linha de produção delas, porque se você está produzindo a mesma coisa, você rende mais. Eu fui para essa empresa e nisso o Jornal Extra nos conheceu a nossa história, ligou para mim, fiz uma entrevista pelo jornal mesmo, com toda a timidez, consegui fazer, e saiu na primeira capa. As mulheres costureiras da Baixada Fluminense desenvolvendo máscara em período de Covid. Então, esse jornal eu botei na bolsa, fui para as empresas, consegui mais 5 mil máscaras. Consegui dar produção para essas mulheres de maio. Depois fui para um amigo meu, olha, eu estou terminando aqui essas 3 mil máscaras que você tem na Dulce. Eu estou com um projeto das mulheres do jornal, você viu o jornal? Tá? Dulce, vou mandar 1000 máscaras, 1000 bolsas para você fazer, que é o meu projeto de trabalho. O meu projeto de trabalho como empreendedor e negócio social está baseado em uma escala. Eu preciso produzir, porque se eu não produzir, eu não vou atender a demanda. Não a demanda do povo, de fora. A minha preocupação é com a demanda das costureiras. Então, embora eu seja formada em moda, eu poderia trabalhar com a linha de modinha. Isso requer muito tempo, e você tem que recriar e tudo mais. A Aira sabe disso. Eu faço a opção de trabalhar com a linha de produção. Porque quando eu trabalho com a linha de produção, eu pego as minhas alunas e eu pego as costureiras da Baixada, continuo com as 10 mulheres. Tive a segunda ideia. Peguei o jornal, fui lá no posto de gasolina e falei para eles, eu sou essa moça do jornal, tenho um compromisso com este grupo de mulheres. O senhor tem uma loja de conveniência. O senhor não quer deixar nós colocarmos máscaras aqui? E eu, você quer tirar uma foto? E pronto, nessa história hoje nós colocamos também em loja de conveniência, fechamos com um salão de beleza, tenho uma linha de distribuição no varejo, mas ainda é pouco, e aí eu voltei novamente para a mentoria, fui me capacitando um pouco mais e voltando para meu local de origem, que é o negócio social baseado em um produto de escala, que são as bolsas para supermercados, porque as sacolas vão acabar. Não sei quando, mas as sacolas vão acabar. Quando a sacola acabar, eu quero ter uma linha, então eu desenvolvi uma linha de produtos, mas também tratando da violência da mulher. A imagem da bolsa, ela vem com uma mensagem. Então, quando uma mulher for comprar dentro do supermercado, for comprar uma bolsa, sem ser da China, e ela comprar uma bolsa, vai estar lá, diz que 180. O marido vai comprar, ele vai lembrar que ele não pode, porque naquela bolsa está limpo. Isso é uma linha de produto, que ele é o carro-chefe hoje para dar continuidade a esse trabalho. E é isso.
Você trouxe tantas questões interessantes, né? Pena que a nossa roda ela tem hora para acabar, porque tem muitas coisas que a gente poderia aprofundar nessa conversa. Eu acho que a oportunidade de se reunir, né, uma vez por mês é um pouco para isso, né? Mas tem alguns aspectos aí importantes de destacar, que são essa questão da rede, da oportunidade, de como você consegue mobilizar a partir da percepção até do próprio, de viver o problema, né? E perceber o quanto aquilo tinha escala e atingir mais pessoas. Essa questão das máscaras provavelmente vão ser reduzidas, né? Na medida que aumentar aí o tempo, mas as pessoas já começaram a incorporar, né? Quer dizer, já começaram a fazer parte da vida delas, ter que lidar com essa proteção. Eu acho que ainda vai haver muito do uso de máscaras, principalmente na parte da Zona Sul ainda tem um cuidado muito maior. Eu volto a falar sobre isso porque é uma constante. Você está aqui, embora eu não seja moradora da comunidade, eu vivo envolvida com a comunidade, eu observo que falta um cuidado muito grande. Só que eu, Aira, Ana e as demais empreendedoras que estão ouvindo, nós precisamos nos mobilizar. Porque a China produz para todos os países. Se nós tivermos um pouco mais de pessoas cuidando desse grupo de mulheres que se ressurge no meio da crise, nós podemos levar para os Estados Unidos, podemos levar para a Argentina, nós podemos levar para um lugar de trabalho dando continuidade. É uma rede que se expande, né? Ela não fica retida no lugar da atuação de vocês, né? É o potencial, de fato, de multiplicar experiências e de fazer chegar a mais pessoas toda essa discussão sobre a saúde, sobre as oportunidades também que o momento pode trazer, que a crise pode fazer renascer aí, principalmente num momento que a Aira falava um pouco sobre isso, né? Quer dizer, há toda uma questão com o feminino ainda em relação ao trabalho, em relação ao empreendedorismo. Então, poder alinhar, juntar essas pontas e fazer com que as pessoas tenham, de fato, oportunidade para poder apresentar o seu trabalho, a partir do seu trabalho, conseguir subsistir, sobreviver e viver, é muito fundamental. Então, assim, muito bacana ouvir o seu depoimento. Eu queria só pontuar para vocês, eu estou terminando, existe uma questão fundamental. Quando nós falamos que nós vamos para a comunidade, nós levamos o trabalho para a comunidade, e você gera na comunidade esse crescimento, tem um outro formato. Eu desenvolvo um projeto para que as mulheres elas consigam trabalhar dentro da sua área. Elas consigam produzir dentro da sua área e ali elas possam continuar cuidando dos seus filhos, porque elas também desenvolvem valores contra a violência. Então, esse trabalho ele é muito forte. Com a minha ida de estar dentro, justamente para que essas mulheres possam... Porque a gente fala do home office hoje, né? Para o profissional liberal, mas nós podemos trazer isso para as mulheres. Com certeza. Elas produzirem dentro da sua casa e gerar renda e valores. Fechamos aqui. Isso é o que motiva, né? Aira, eu só vou avisar o público que está assistindo a gente vai estender um pouquinho aqui a nossa conversa, por mais 20 minutinhos, então vamos até 12h50. Não vai cair, então a gente pode continuar aqui conversando um pouco mais. Começamos um pouquinho depois, então é só para compensar aí. Aira, em relação a essa questão da pandemia, né? Qual foi o desafio de vocês e como é que vocês buscaram soluções para poder trazer essa questão? Geisa, só um agradecimento também a essa rede potente, né? Que é a Rede Impacta. Eu ouço essas mulheres, nossa, não tá de chorar. A Dulcilene, nossa, Dulcilene, quantos gatilhos maravilhosos aqui, como é bom te ouvir. E a gente eu também estou escrevendo que é muita coisa, mas, Dulcilene, vamos vender essas bolsas no Brasil inteiro. A Ana, maravilhosa, nossa, como eu aprendo com vocês. Então, lindo demais, gente, não tem mais nada para falar. Quando começou todo esse processo aqui, então a gente, como a Ana também bem colocou, a gente já estava bem alinhado aqui,
né, um ano readaptando assim toda a parte cultural da casa, né, construindo como um pilar, entendendo que a gente precisa desse afeto. O povo, né, o povo preto, o povo indígena, a gente gosta de estar em roda e a gente tem muito essa energia, essa troca aqui na casa. Já estávamos programando o prêmio, né, de empreendedorismo Josefinas, focando em mulheres aqui ativistas e empreendedoras da ZO para abril. E a gente também unindo mulheres, né? Cada mulher que também estava na rede Impacta, que tem foco aqui na Zona Oeste, a gente estava montando um grande projeto para a gente pedir patrocínio, para a gente rodar tudo isso aqui, né? Entendendo também porque se temos o pai do negócio social, porque não temos as mulheres mães do negócio social. Mas, enfim, veio a pandemia, nós começamos aqui em fevereiro com um processo bem bonito. A abertura da casa em fevereiro, a gente fez uma vivência no Quilombo do Camorim, trazendo toda essa veia, né, ancestral que a gente tem. E a gente fala que nada é por acaso. Nessa vivência que nós levamos 50 pessoas para o Quilombo para passar um dia, a gente experimentou desde o entender que a gente precisa da natureza, a gente até brincava lá quando a gente fez uma trilha. Tudo a gente pode acabar, a natureza vai permanecer, então a gente precisa se cuidar, né? Cuidando dela, a gente se cuida. O lanche foi partilhado, o almoço foi partilhado, tudo foi partilhado. Então, parece que fosse uma preparação para esse momento. Viemos com os 21 dias de ativismo e algumas palestras de empreendedorismo preparando para a nossa escola de impacto. Seria, digamos, uma pré-incubação. A gente entende ainda que as incubações e as acelerações são um pouco ainda excludentes, com uma linguagem excludente. Beleza, chegamos no meados de março, assim, quando deu o auge da quarentena, eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Hoje eu sou consultora e eu estava com algumas palestras agendadas no Senac e outras fora do Rio, só que eu só ganho, entendeu? Se eu trabalhar. E, da mesma forma, as mulheres da rede. Tínhamos 15 amigas da rede, nós temos um grupo, hoje temos 2 grupos das Josefinas, mas até março era um grupo. E esse grupo, eu falei, muitas mulheres são artesãs, trabalham com evento, o que essas mulheres vão fazer? Só que, ao mesmo tempo, eu também não gosto de pedir por pedir. Então, pensei em montar uma rifa virtual, as meninas me ajudando, e o negócio não fluía, e nisso juntou todas as meninas que já são parceiras da rede, falou, Aira, todo mundo sabe da seriedade do teu trabalho, a gente sabe, vamos fazer essa campanha? Em paralelo a essa campanha de pedir doações, vamos também apoiar uma e a outra, assim, mostrando o trabalho das empreendedoras da nossa rede, de outros lugares. Aí, vamos embora, vamos fazer esses posts no Instagram, que o Instagram das Josefinas é forte, vamos pedir essa ajuda. A gente construiu essa rede durante um ano. Em paralelo a isso, o Movimento União Rio, que hoje é feito pelo Instituto FI, o Banco da Providência e a Eclos, me acionou e falou que se eu gostaria de entrar dentro desse movimento para receber as cestas. Então, a gente, desde março até hoje, demos assistência a mais de 3.000 famílias na Zona Oeste. Mas, também, como a Dulce falou, não é só assistencialismo por assistencialismo. Nesse meio tempo também, isso é um grupo de 7 mulheres na liderança e 4 à frente, né, no físico, na linha de frente, incluindo eu, desde março. Nós fizemos uma pesquisa do perfil da empreendedora local. Como a Dulce falou, a Baixada é muito forte nessa questão empreendedora aí das mulheres. Então, o que eu pensei? Poxa, eu quero fomentar isso na Zona Oeste também, conhecer quem é essa mulher empreendedora. Fizemos essa pesquisa, o objetivo dessa pesquisa primeiro era selecionar as mulheres que receberiam assistência de cesta básica, mas também a mentoria, para a gente desenvolver os nossos negócios, criar um grande grupo, né, uma grande rede. Fizemos isso também dentro do mês de março. Recebemos 200 cadastros, 220, 190 mulheres sinalizaram a necessidade de auxílio e mentoria. Então, selecionamos 190, conseguimos contato com 170, e de março para cá,
começamos esse grande grupo de mentoria e de troca, onde uma, assim, quem precisa de psicólogo, quem vende o quê, e a gente vai fazendo ponte. Estamos com 170 mulheres nesse grupo de mentoria e auxílio. Essas mulheres, uma vez por mês, recebem a assistência e semanalmente elas recebem videozinhos, porque hoje a grande maioria, o perfil dessas mulheres são menos de um salário mínimo, são as lideranças da sua casa e tem um celular muito basicão. Então, a mentoria é feita via WhatsApp. A gente manda vídeos, vai conversando. Nesse meio tempo também, a gente fez um projeto chamado Essas Mulheres, onde as mulheres do outro grupo das Josefinas, que são nossas parceiras, apoiadoras, as meninas que vêm aqui na casa, as meninas que estão na liderança da campanha, escrevem cartas de apoio a essas meninas que estão recebendo as cestas. Então, a gente vai transformar isso num doc, num livro, pós-Covid, além de um catálogo também dessas mulheres. E outro ponto também, como a Dulce também bem colocou, a gente quer fomentar a economia local. Então, nós escrevemos um projeto no Benfeitoria de donativos, e esse projeto era para dar assistência durante 3 meses a 90 mulheres com cestas, itens da agricultura familiar local, que foi muito impactado e está sendo impactado há muito tempo. E as próprias empreendedoras também comprando o produto delas, né? E kit infantil para essas crianças. A gente entende que se a mulher ela tem um filho que ele não está bem assistido, ela não vai ter cabeça para pensar em nada. Então, conseguimos, com o apoio do Movimento União Rio, multiplicar, né, porque aí eu não precisei comprar as cestas, então multipliquei de 90 para 180 cestas, que nós vamos entregar esse sábado, comprando da agricultura familiar, né, movimentando toda a galera, e nesse movimento tem uma outra fundação aqui na Zona Oeste que está comprando 300 cestas de itens orgânicos. Então, essas cestas foram montadas por uma das meninas da rede, que é nutricionista. Então, ela montou uma cesta baseada na alimentação popular da região, o que é acessível, e a gente incluindo alguns itens para a galera começar a repensar também na soberania alimentar. Por exemplo, eu tenho hora pronobis aqui no quintal, eu não consigo dar essa assistência a todo mundo, mas sempre uma mulher que vem, eu converso, olha, se você não tem uma carne na sua casa, mas você tem a hora pronobis, né, você não morre de fome, você tem toda a proteína ali. Então, a gente, nessa cesta, a gente vai dar punks, né? Que eu não sou nutricionista, não vou saber explicar, mas... Plantas alimentícias não convencionais. Tem um programa do Rio Foco sobre esse tema. Maravilha, Geisa. Então, a gente vai dar taioba, não lembro qual outra punks, dentro dessas bolsas que elas produziram, nós selecionamos 3 mulheres, botamos até com a Dulce, por isso que Dulce está em stand-by, vamos lá, essa cara de pau aí, esse que eu falei, esse axé da Dulce aí de atrás, vamos embora. Mas assim, foi legal também que com essa questão da mobilidade hoje está reduzida, então eu consegui dar assistência a 3 mulheres da rede aqui da Zona Oeste, elas estão produzindo 180 bolsas e os itens de hortifruti vão dentro dessa bolsa. Além disso, né, algumas também a gente com dinheiro da galera que apoia a campanha. E aí eu volto lá no início, em março, quando as meninas falaram, qual o nome que a gente vai dar a essa campanha? Eu falei, apoia uma empreendedora periférica. E aí criamos vídeo e semanalmente a gente bota sempre um post de alguma, e com dinheiro de pessoas que apoiam também, a gente começou a fazer esse movimento de sortear o negócio de uma, um produto de outra, a gente sorteia, dá o dinheiro para ela e dá para algum apoiador, sorteia dentro do próprio grupo. Então, hoje a gente está fomentando, né, não só, a gente entende como uma escola de impacto social, não só fortalecer o empreendedorismo local com protagonismo feminino, mas fortalecer as nossas bases. A gente fez ações também dentro de comunidades, até brinco, acho que a gente à frente aí das coisas que tanto trabalho, né? Tem as meninas também que estão em home office, a Lisa que está no audiovisual, a Roberta que está nas mídias, meninas que não saíram de casa, mas falou que eu acho que eu vou ter uma estafa durante a quarentena, mas de forma linda, como a rede cresceu também, foi lindo demais.
A gente tem uma experiência também do jornal, né? Uma das jornalistas também que está escrevendo uma matéria das Josefinas para sair em Londres. Ela falou para alguém da Globo, no RJTV, e essa pessoa falou, não, vou fazer uma matéria para ajudar vocês. Só que isso virou, né? Eu fiquei apavorada. Eu sei que no dia que saiu a matéria, tinham 400 pessoas aqui na porta. 400 pessoas. Mas, assim, conseguimos atender, cadastramos todas, atendemos todas as pessoas. Hoje chegamos a 3.500, 3.600 pessoas assistidas, para além das mulheres empreendedoras da rede. E isso também gerou todo o conhecimento, né, do nosso negócio. A gente, além disso, a gente está lançando, já vai lançar em julho, as sacolas virtuais, que é de um apoio empreendedora periférica, onde a gente vai montar linhas de produtos. Então, estamos nesse grande trabalho em rede. Eu acho que entender como uma escola que a gente pode também impactar dentro do empreendedorismo, ter o apoio de grandes empresas, fazer o trabalho de base, porque, como a Dulce falou, dentro das comunidades a galera está entendendo que o Covid acabou, então eu boto a minha vida em risco para me alimentar. Eu acho que quando a gente entende toda essa consciência social, a construção do trabalho em rede, do trabalho de base associado ao negócio de impacto social, a gente gera uma transformação em cadeia. Então, a gente tem trabalhado muito isso aqui e também movimentar a economia local. Tanto que as fraldas foi comprado de uma fábrica que é do outro lado do viaduto, aqui perto, tentando movimentar tudo isso. O biscoito foi comprado de uma fábrica na Zona Oeste. A água, por exemplo, até a água que eu compro também. Expliquei para o cara o programa que a gente tem feito. Ele iria demitir um funcionário dele. Falei, cara, não demite não, segura teu funcionário que eu dou a cesta básica até a pandemia acabar. Então, ele até abaixou o preço da água aqui para Josefinas. O rapaz da tenda que eu alugo, quando tem eventos culturais, a gente está dando essa assistência básica das cestas para ele. Então, ele abaixou o salário dos funcionários, mas não demitiu ninguém. Então, assim, trabalhar tudo isso em rede, entender que nós somos uma grande cadeia, nossa, isso fortalece demais. É lindo, né? Eu falo que é um crescimento que a gente está acostumado, porque o nosso povo ele sempre cresceu na diversidade, só que a gente não permanece nela, né? A gente sempre inova, né? Por isso fala assim, a mulher é sempre protagonista, você sempre vai inovar. Você sempre vai inventar uma forma de se desenvolver e desenvolver bem. Então, quando a mulher trabalha, ela traz o todo, né? E nesse todo, assim, nós somos 7 mulheres à frente da campanha, temos 10 voluntários fixos, e desses 10 voluntários fixos, somos 4 homens. E é bonito ver toda essa construção, eu até brinco com eles, né? Que eles vêm, senhora... Entendeu? Ou as meninas, aí quando a gente começa a falar, somos 4 mulheres à frente, distribuindo as cestas, tudo eles vêm perguntar para nós. Aí a gente brinca, né? Olha o matriarcado aí acontecendo, né? Se toda a sociedade visse quanto matriarcado, como é bonita essa construção saudável, né, entre nós, e da mesma forma, através da benfeitoria, eu quero agradecer a todos que doaram, nós conseguimos fazer milagre com esse dinheiro, entendeu? E ajudar também esses meninos que estão desempregados, estão chefes de família. Então, aí a gente também resolve um problema também que é da violência familiar, porque quantas mulheres que levaram as cestas para sua casa, que estão produzindo as máscaras com a Dulce, que estão produzindo as coisas com a Ana, elas conseguem amenizar, porque quando está um ambiente hostil, a probabilidade de você aumentar o índice de violência infantil e a violência contra a mulher é muito maior. Então, quando a gente cria esse sistema em cadeia, você não está só dando o alimento, né? Você está resolvendo problemas seríssimos da sociedade. Então, a gente chegar hoje a esse número que eu te falei, 3.500 pessoas assistidas da região. Fizemos uma pesquisa também a gente também gosta muito de pesquisa, né? Em conjunto com o Guilherme, que é meu esposo, ele é geógrafo, arquiteto, a gente fez uma pesquisa do índice de letalidade local, na Zona Oeste está muito alto, para ver se dá uma conscientização nas pessoas. E a última ação que fizemos, sábado tem essa com as mulheres, a última ação de trabalho de base foi numa comunidade aqui próximo, em parceria com a Clínica da Família, onde a Clínica da Família fez distribuição de vacinas, né,
contra a influenza, fizemos palestras, distribuição de máscara em álcool em gel. Então, eu fico muito feliz de estar construindo tudo em rede. Assim, eu acho que esse é o caminho. Não é uma das possibilidades, eu acho que é o único caminho. Eu acredito no SUS, acredito nos negócios de impacto social, acredito nas ONGs, acredito em toda essa construção em rede junto com a sociedade civil. Muito poderosos os trabalhos que vocês apresentaram aqui nessa roda de conversa. Eu acho que é muito importante também a gente poder relatar toda a transformação e todo o impacto que a gente está vendo acontecer. E foi muito enriquecedor, assim, e emocionante também, porque a gente sente muita dificuldade de ter contato, né, com os empreendedores. Nas instituições, né, que compõem o Rio de Impacto, que são instituições intermediárias, que justamente vêm para potencializar o trabalho que os empreendedores vão fazer, trazendo conhecimento, informação, financiamento, muitas vezes você acaba se restringindo ao seu público, né? E aí, quando a gente consegue, numa roda de conversar com os empreendedores, eles mostrarem o trabalho que estão fazendo, a gente vai ampliando também a possibilidade e a inspiração para dar novos passos. Então, assim, está sendo muito interessante essa jornada com vocês. A Deise Valença falou que queria que vocês falassem um pouco sobre as parcerias exitosas entre os negócios de impacto social, né? As Josefinas e Malocas, o que a partir dessa rede que vocês constroem, desses diálogos que se estabelecem, como é que também uma pode ajudar a outra, né? E a gente consegue, enfim, potencializar ainda mais o atendimento. A Ana, com as Josefinas, com a questão das bolsas, como é que vocês trabalham, assim? Qual é o dia a dia das redes e as conexões das redes de vocês? Como é que vocês se veem fazer essa interação? É uma pergunta para responder mais rapidinho, para poder a gente finalizar aqui, mas eu queria muito que vocês três falassem. Eu vou finalizar, então, já com a minha fala e respondo. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Beleza. Então, eu acho que, como eu falei, a gente é uma grande teia, né? Então, precisamos construir o que a Josefinas não tem, digamos, a Dulce tem, a Ana tem, outros negócios têm. Então, hoje, a grande construção eu vou sempre fazer parceria com as Plan, fazer parceria com as meninas. Uma das parcerias efetivas aqui é o Lubaiô, que está dentro do Rede Impacta Mulher. Dentro desse Rede Impacta Mulher, uma das meninas que está dando mentoria essa semana para as mulheres do grupo é a Débora, ela está dando mentoria de fotografia. Então, a gente vai desenhando os nossos negócios, entendendo, né, aquela construção que eu falei no início. Eu não me basto a mim mesmo para existir. A minha existência nesse mundo ela não se completa sem o outro. Então, o que é a área? Eu sou especialista em planejamento de negócios de impacto. Então, eu preciso de alguém de mídias, vou buscar dentro dessa grande rede alguém de mídias. Eu preciso aprender sobre ampliar minha rede de base. A Ana foi a minha primeira referência. Eu falei, Ana, eu quero chegar a essas mulheres de base, como eu chego. E a Ana foi a primeira que trouxe para mim o curso, né? A gente trouxe o curso, né? A oficina da Rede Mulher Empreendedora para cá, onde eu conseguia atingir essas mulheres de base da população local. Então, o trabalho em rede é a única forma. É onde a gente constrói essa rede. Primeiro, é olhando ao nosso redor. Qual é o nosso redor? Como você falou, é dentro do Rio de Impacto? É na Splend? É no meu bairro? Começar esse olhar observador. Na empresa, eu usava muito Val Gemba, que é uma expressão que a gente usa muito em Lean Manufacturing. Entendeu? Vá a campo, olhe, vá para a sua rua, vá ficar no seu portão. Igual aquelas vizinhas fofoqueiras. Olha, observa. E a gente vai contando com quem está aí junto com a gente. Essa aqui é uma grande rede, né? A gente já vou sair daqui, já sai, conversa com a Dulce, conversa com a Ana, conversa com a Geise. Então, fazer rede é isso. A gente não se bastar, entender que as nossas potências, elas não andam só, né? Não adianta mais olhar para um mundo egocêntrico. Não adianta você ganhar os seus 20 mil de salário, se você vai... Eu vou dar um exemplo. Eu estou lá, meu celular novinho, eu saí segunda-feira para comprar o kit para as crianças, meu celular foi furtado. Não adianta eu estar dentro da minha bolha, do meu universo, achando que eu estou bem, criando meu filho super educado numa escola particular, se o seu bairro ele não está
todo Ok. nisso, né, não está equilibrado, beleza? É isso aí. Tem que mudar o ambiente, né? A gente tem que cuidar do nosso ambiente. Isso também tem a ver com sustentabilidade, né? Começa por aí essa coisa do próximo, do que a gente pode impactar próximo. E aí, quando a gente vê o trabalho de vocês, mostra também o quanto essas ondas elas são permanentes e vão se ampliando. E o quanto mudar o próximo pode permitir mudanças muito maiores, muito mais amplas, né, na vida das pessoas. Dulce e Ana, vocês querem falar um pouquinho sobre essa questão das conexões? O que é possível fazer nessa roda aqui? O que vocês já estão fazendo juntas? Então, eu acho que é isso mesmo, é se complementar, ver. Eu sou formada, eu sou assistente social, então eu tenho muito essa questão de base, de assistência, de mobilização, a área já mais de gestão, essa questão, né, um conhecimento mais e de Black Money, pessoal do movimento de negócios sociais. E quando eu entrei na Splend, eu tinha assim, muito esse questionamento, porque eu sou assistente social, e falar em negócio social ficava muito assim, e lá eu pude, e aí eu vi que tem que complementar, porque como eu falei aqui no começo, temos que ser um negócio, porque a gente precisa ter sustentabilidade. E a gente tem que mostrar isso para as mulheres, para elas saírem dessa questão de sobrevivência, né? E a área me ajuda muito nisso, me inspira, e a gente também troca muito. Eu acho que é isso, o conhecimento tem que ser trocado, não pode ser guardado. E a Maloca ela surgiu com isso, né? Para socializar as informações, chegar à periferia na linguagem que as pessoas consigam entender. E também a gente entender que a gente não tem uma hierarquia, que o conhecimento, que as pessoas não são cumbuca vazia, como Paulo Freire fala, né? Não somos, as pessoas não são cumbucas, elas têm saber, a gente tem que trocar. E a gente, assim, eu trabalho muito disso, a Splend nos ajuda, e a gente, a Dulce mesmo, a gente tem Caxias, mas são territórios totalmente diferentes, distantes, as conexões, então, assim, nos ajuda a gente pensar os territórios, mesmo município, então, assim, a gente se complementa, a rede é para se complementar mesmo. Sair do discurso, né? Do discurso e para a prática. Para a prática, para a realidade. Dulce, você? Então, eu acho que eu já estou nesse processo nova na rede, adquirindo conhecimento, conhecendo pessoas, né? Estou conhecendo a Aira hoje, né? O trabalho dela é muito bom. A Ana eu já conheço, então por que a Ana está... Não é tão longe não, tá, Ana? Porque eu ando tanto por esses lugares aí, eu acho que nós podemos ter essa proximidade. E é isso, acho que nós estamos, eu particularmente, estou em uma nova etapa e me permitindo conhecimento e aprendizado. Então, se eu domino bem a área da moda, você dentro de um projeto, de uma linha de trabalho, você não é o faz tudo, você sempre tem, embora eu tenha hoje eu já tenho uma equipe, né? Estou aqui do lado com a doutora Ângela, minha ajudadora, auxiliadora, então ela faz esse acompanhamento para mim, dentro do espaço onde nós trabalhamos, mas a Ana, ela faz um trabalho belíssimo. O trabalho da Ana é o trabalho que a gente chama de formiguinha, é um trabalho de acolhimento. Então, a Ana ela pode vir para mim fazer uma oficina no meu projeto, lá no espaço onde a gente trabalha. Então, isso que vocês falam tanto do coletivo, do misturar para ficar bom, eu acho que eu só estou iniciando essa nova etapa, que eu acredito que vai ser muito bom para mim, em termos de conhecimento, e também para o meu trabalho, para agregar o conhecimento que a Splend disponibiliza para a gente. Isso é muito importante. Então, eu estou aberta aí para a Aira, Ana, tudo de bom. Deise, eu queria muito te agradecer a você e o Paulo por essa oportunidade aqui da gente conversar. A Regina também está aqui com a gente. Acho que você trouxe 3 empreendedoras que se complementam em abordar questões do feminino muito importantes, né? Então, a gente tem aqui a ancestralidade, a questão da moda, da beleza também, porque precisa de beleza nesse mundo, nessa vida, o abraçar e acolher, que é tão importante, né? E aí a Ana pôde costurar
na atuação dela, esse processo de passar do assistencialismo para uma questão de como é que a gente envolve a renda nisso, que é a grande discussão dos negócios de impacto, né? A grande transição que a gente vê ONGs hoje buscando fazer para se tornarem sustentáveis nesse novo mundo, e também abordar isso num momento tão crítico, que a gente está vendo tanta coisa acontecer aí bem ruim. É bom trazer gente que está fazendo e que está mudando a realidade. Então, obrigada. Bom, eu quero aproveitar mais uma vez para agradecer. A Aspland, né, é uma instituição que é construída diariamente por várias mãos. Nós temos uma diretoria, nós temos uma pequena equipe, mas a gente tem um time de voluntários e colaboradores muito grande. A gente tem, fundamentalmente, as empreendedoras, né, que participam das nossas redes, da Impacta Mulher, Sabores do Rio, Raízes do Rio, Rede Baixada, Zona Oeste, que constrói essa proposta, né? E isso é o que nos move, isso é que nos deixa felizes. Então, ouvir a fala dessas meninas, da Aira, da Dulce, da Ana, né? Sabe, falas que trazem para essa questão de que é possível a gente construir um mundo melhor, um mundo solidário, um mundo amoroso, cooperativo, né? Isso é muito bom. Isso, assim, principalmente nesse momento em que a humanidade, todos nós, né, estamos sendo desafiados por uma coisinha, um vírus, né? Não é aquelas armas que a gente achava que ia vir na Terceira Guerra Mundial. É um vírus, uma coisa tão simples, mas que tem ameaçado e que tem levado tanta gente no mundo todo e no nosso país, né? Então, ouvir essas narrativas, né? Essa forma de atuar como essas meninas e outras tantas que fazem parte das redes Aspland, é muito reconfortante, sabe? É muito importante o nosso trabalho. E a gente só tem a agradecer, é muito, muito massa isso. Eu amo todas elas e eu sou muito feliz de participar desse processo com essas meninas. Eu me identifiquei muito com algumas coisas que vocês relataram, e eu acho que é essa questão principalmente de buscar oportunidade, né? De poder mostrar o quanto a gente pode somar se a gente pensa junto, né? Se a gente consegue fazer o que a gente sabe fazer junto com outras pessoas, somando conhecimentos, etc. Então, assim, foi muito bacana, acho assim, foi muito rico, feliz, reconfortante e trouxe muita esperança. Então, eu adorei estar aqui mediando e conhecendo vocês, né, aqui, enfim, que trouxeram aí garra, coração e atuação, né, essa coisa do discurso, sair do discurso e para a prática, e também encarar a vida como ela é e as coisas como estão acontecendo, mas apresentando o que a gente tem de bom e que a gente pode somar aí nesse universo. Então, eu vou finalizar agora o online. A gente pode dar um tchau aqui para a galera que assistiu a gente pelo Facebook, pelo YouTube, e avisar que a gente vai estar também, esse vídeo vai ficar disponível no canal do Fórum, para vocês poderem, enfim, espalhar para o universo e mais pessoas conhecerem o trabalho de vocês. Então, parabéns e contem com a gente. Eu quero vocês no Movimento Rio de Impacto, né? Junto com as instituições intermediárias e podendo também somar com a experiência que vocês têm de campo sobre o que é necessário fazer para a gente poder fortalecer a política estadual do Rio de Janeiro, tocando nos pontos que são necessários aí de fortalecimento e do papel do governo nisso. Então, é um convite também que fica aqui. E aí, depois também, se vocês puderem passar para a gente as redes sociais que vocês têm, para a gente poder divulgar isso na matéria, eu agradeço, que a gente vai fazer a matéria lá para o fórum, e aí a gente pode botar também os contatos para as pessoas acessarem o trabalho de vocês, enfim, consumir, colaborar, participar e ampliar ainda mais essa rede. Muito obrigada aí por tudo.